Jonas capítulo 4, seja muito bem-vindo a mais uma leitura hoje, de mais um capítulo, hoje encerrando mais um livro, né? O livro de Jonas, lendo o capítulo 4, nós vamos ver o descontentamento de Jonas. Jonas não ficou feliz com a misericórdia de Deus sobre Nínive, e Deus vai ficar bravo com ele. Jonas não ficou feliz. Ô bispo, por que Jonas não ficou feliz? Como eu disse, né? Jonas, ele tinha algo que precisava ser tratado dentro dele. Jonas é um profeta que nós vemos no seu contexto que ele é aquele profeta indignado, um profeta que a primeiro momento, quando Deus fala para ele cumprir uma ordem, ele não cumpre. Deus tratou. Eu vejo aqui, no meu entendimento, até meditava com a pastora sobre isso, a minha esposa, eu vejo que quem mais estava sendo tratado aqui não era nem o povo de Nínive, era até o próprio profeta. Deus estava cuidando do próprio profeta aqui, porque o profeta também ele precisa de cuidado, né? O profeta também é uma ovelha do Senhor. Ele é um vaso, é um instrumento, mas ele também precisa ser cuidado. Ele ficou triste com aquele povo sendo abençoado, tendo uma nova oportunidade. Então ele não queria. Algo aconteceu lá atrás que criou esse trauma, talvez era porque o povo era muito mal, mas isso não cabe a gente. Nós temos que querer que a misericórdia alcance a vida de todos, né? Em especial daqueles que, deixa eu me ajeitar aqui, em especial daqueles que viviam a vida errada, que eles se transformem. Porque para nós que somos pessoas do bem, muito melhor é que pessoas que viviam a vida errada se transformem e tenham uma vida abençoada a partir dali, porque vai ser bom para a gente, né? Vamos ler o capítulo 4, lembrando que hoje vamos encerrar aqui Jonas, só que eu já aguardo você amanhã para começarmos outro livro. Amanhã já vamos... Você que está acompanhando em tempo real, tá? Agora você que está acompanhando, chegando aqui, lendo, tá conhecendo o canal, tá lendo aqui, essa informação não tem importância para você, mas você que está me acompanhando em tempo real, amanhã a gente já vai para o livro de Romanos, tá? Vamos começar Romanos, vamos ler a carta ali aos Romanos, depois vamos ler Coríntios, 2 Coríntios, e assim vamos seguindo adiante, tá bom? Diz assim, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi o que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa sua ira? Ou ele ficou tão indignado, ele ficou bravo, ele falou assim, por isso que eu não queria vir. Eu sabia que o Senhor ia mudar a vida deles, mas isso não era motivo para ficar feliz? Tá vendo como que o profeta Jonas estava precisando ser tratado aqui? Tá vendo como o profeta Jonas estava precisando que Deus o avivasse? Porque acho que ele viu tanta maldade daquele povo, e tanta maldade que ele queria que aquele povo fosse punido. Mas a misericórdia de Deus é grandiosa. Esse livro aqui, o livro de Jonas, ele mostra que a misericórdia de Deus ela é extraordinária, ela apaga a dor. Deus ele está de braços abertos para nos receber. O livro de Jonas mostra que independente da maldade que uma pessoa pratica, Deus ele está de braços abertos para que ela se arrependa e mude de vida. Não importa você que está me acompanhando, o que você faz, o que você tem feito, se você se arrepender, tem jeito para você. Se você decidir mudar de vida, tem chance para você ser muito abençoado, e Deus quer isso para você. Deus quer que, se você se arrepender, Ele quer mudar a tua vida, mudar a tua história. Mulher de Deus, homem de Deus que me acompanha agora, talvez você está me acompanhando vivendo uma vida toda torta, toda errada, está me assistindo agora na madrugada, caiu aqui, está lendo na madrugada. Deus ele quer que você mude de vida, porque Ele está de braços abertos para receber você, tá bom? Deus falou assim, será que é razoável essa tua ira, ô Jonas? Versículo 5, então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Aí ele saiu da cidade, fez lá puxou uns ramos lá e deitou debaixo daqueles ramos ali, sentou lá debaixo para esperar o que ia acontecer com a cidade, né? Aí a lição do Senhor é o versículo 6.
Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar ele do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Aí o Jonas deitou ali, aí estava aquele sol ali, ruim ali, incomodando ele. Onde ele estava, não tinha sombra, ele estava debaixo do... É uma coisa de você deitar com uma coberta debaixo do sol. Não é sombra, você vai cozinhar ali debaixo daquela coberta. Foi o que ele fez. Aí Deus fez uma planta nascer por cima dele, uma árvore, um arbusto, crescer por cima dele para ele fazer sombra. Do nada apareceu ali a árvore. A árvore apareceu do nada e fez sombra. E o Jonas se alegrou com isso. Aí o versículo 7 fala assim, ó, mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Deus fez nascer um dia, Jonas ficou feliz. No outro dia Deus fez vir um verme e foi e comeu a planta. Porque Deus, através disso, estava querendo dar uma lição para Jonas, né? Aí ele fala assim, ó, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desfalecia, pelo que pedia de novo a morte. Eita resenha, né, meu Deus do céu? Dizendo, melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Olha que interessante. Quando ele questionou lá sobre Nínive, falando da misericórdia, Deus perguntou, é razoável essa tua ira? Ele ficou quieto. Agora aqui ele estava revoltadinho, porque a planta que Deus tinha feito nascer, Deus fez que ela secasse. Aí Deus agora vai ensinar uma lição para ele. Olha que interessante, ó. Tornou o Senhor, no versículo 10, tem compaixão de uma planta. Ô Jonas, você tem compaixão de uma planta que não custou trabalho para você, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também ali há muitos animais. Olha que interessante. Olha que forte. O único livro da Bíblia que termina com uma pergunta é esse aqui. Ele termina com uma pergunta. Por quê? Deus está fazendo essa pergunta para mim. Ele está fazendo essa pergunta para você. Ele está fazendo essa pergunta para quem fosse ler. Ele deixa a pergunta para aqueles que são revoltados, que não são misericordiosos. O Jonas, ele falou assim, ô Jonas, você tem compaixão de uma planta que nasceu hoje, eu fiz ela morrer no outro dia. Só que eu não vou ter compaixão de um povo que eu enviei meu filho para que eles morressem por ele, para que ele morresse por meu povo. Eu enviei meu filho para ele sacrificar por eles. Tudo aqui é por causa do ser humano. Eu não quero que ninguém pereça, eu não quero que ninguém sofra. E você, ô Jonas, você vai me dizer que eu não posso ter misericórdia desse povo? Eu tenho misericórdia sim. Eu tenho misericórdia. E ele termina fazendo uma pergunta, e essa pergunta ela é estendida para você e para mim. Essa pergunta fica para mim e para você responder. Deus, ele tem que ter misericórdia do ser humano que está errado, sim ou não? Eu quero que a senhora, mãe, que tem o seu filho viciado, a senhora quer que Deus tenha misericórdia dele? Eu quero que a senhora esposa, que o seu marido está vivendo uma vida errada, você marido, você filho, que os seus pais estão vivendo uma vida errada, você acha que Deus tem que ter misericórdia deles ou não? Com certeza sim. A bondade e a misericórdia de Deus tem que alcançar a humanidade, porque se ela não alcançar a humanidade está perdida, a humanidade está nas garras de Satanás. E eu e vocês temos que contar muito com a misericórdia de Deus, porque ela nos alcançou. Talvez você, humanamente falando, não vivia uma vida toda errada. Só que a bondade de Deus, a misericórdia alcançou você. E essa bondade, essa misericórdia precisa alcançar a vida de todos, para que eles sejam muito abençoados, tá bom? Você recebe essa bênção desta palavra? Você recebe a bênção dessa leitura? Porque eu recebo. E eu creio que eu estou sendo muito abençoado nessa leitura. E eu aguardo você amanhã para lermos mais um capítulo. Ó, parabéns para você, viu? Você acabou agora de ler mais um livro da Bíblia junto com o Bispo Fabrício. Vamos ler todos os 66 aqui. Um por dia vai ser um prazer para mim. Aonde eu estiver, na sala,
estiver no escritório, eu estiver numa visita, aonde eu estiver, eu vou parar um pouquinho e vou ler a Bíblia com você, porque esse é o meu prazer, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, escreve aqui, ó. Até amanhã, bispo, eu te aguardo aqui.